Fala pessoal, domingão aqui. Essa semana muita gente foi no meu direct falar sobre estágio, sobre emprego, muita gente pedindo estágio. A Quilab acabou de contratar 2 estagiários, então quem sabe esse semestre a gente não consiga outro. Mas o pessoal me pergunta quando estagiar, em que estagiar, o que fazer no estágio, o que é que um estagiário deve fazer na área de tecnologia. E assim, é muito complexa a pergunta porque o estagiário de tecnologia, ele é um estagiário como qualquer outra profissão que ele está ali para aprender, né? Se você não estiver aprendendo alguma coisa no estágio, provavelmente tem alguma coisa errada ali, tá? É importante que no estágio você tenha acompanhamento, tá, de profissionais da área em especial. É importante não, é crucial. Por lei tem que ser assim. Então sempre tem que ter alguém da área de TI, funcionário da empresa, que lhe ajude nas suas demandas. Quando estagiar, né? Acho que quanto antes, melhor, na verdade. Então, quanto mais cedo você conseguir se sentir disponível ou talvez se sentir socialmente preparado, né? Porque no estágio não é para você ter expertise, não é para você ser um perito em uma área. Você vai lá para contribuir, mas muito mais para aprender. Os alunos do primeiro período perguntam: posso estagiar? Já posso estagiar? Pode, claro que pode, tá? Mas é sempre bom você talvez ganhar um pouquinho mais de maturidade social dentro da profissão. Então recomendo muito que você comece a procurar estágios no terceiro, no quarto período, e você começa a entender a dinâmica da profissão. Qual área eu tenho que estagiar? Cara, procura a tua turma, na verdade. Então procura a tua ideia, procura o que você quer fazer e experimenta. Você pode estagiar front-end, pode estagiar back-end, pode estagiar na área de dados, na área de IA, vai estagiando, vai experimentando. O estágio é justamente para isso, experimentar. Eu estagiei em uma área quando era graduando, não gostei, a priori, testei novamente, fui para a área de web e aí me encontrei na parte de web. Por muitos anos eu desenvolvi só web, né? Eu me considero hoje um desenvolvedor web sênior. Mas eu comecei lá atrás, né, no estágio, lá com o pessoal me ensinando o que era um HTML, o que era um servlet. Então, procurem isso. É importante sempre procurar faculdades, instituições de ensino que propiciem que vocês estagiem. Não necessariamente que existam convênios com grandes empresas, isso seria o ideal. Mas que exista uma organização no fluxo de ensino de tal forma que o aluno tenha a capacidade de estagiar, tenha um tempo para estagiar. Porque, por mais que a faculdade ou a universidade seja extremamente prática, ou tenha muitas horas práticas, isso não quer dizer que você vai vivenciar a experiência de uma empresa, de um órgão público. Então, é importante estagiar e vivenciar essas experiências de deadline, de ter que fazer uma daily, de conversar com o PO e por aí vai. Como encontrar estágios? Bom, o primeiro passo é professor. Você tem que, professor, conhece alguma empresa que está precisando de estagiário? Tem algum programa de estágio aberto na sua empresa? Ou onde o senhor trabalha, no outro local que você trabalha? Segundo, verifique se a faculdade tem algum convênio com alguma outra empresa ou alguma ligação com algum lugar. Por exemplo, vamos imaginar que a faculdade tem a ligação com uma indústria, né? Trocam experiência, trocam alguma coisa, trocam algum produto, algum serviço. Será que não existe ali um programa de estágio que está pendente de estagiários da instituição? Então, é importante isso. Procurem o seu coordenador do curso também. Em geral, as empresas procuram os coordenadores dos cursos para indicar pessoas. Então, você precisa ser visto pelo coordenador e pelos professores. Não adianta você apenas querer o estágio, você tem que procurar o estágio. E uma outra maneira é esses sites de busca. Então, eu separei alguns casos. O primeiro caso é o LinkedIn, tá? Então, você vai... Em geral, o LinkedIn ele não tem muitas vagas de estágio. Normalmente, as vagas começam com Dev Júnior. Fiquem atentos, porque você precisa de uma maturidade um pouquinho maior para ser Dev Júnior. Estagiário tem um passo para se tornar Dev Júnior. Estágio eu não encontrei nenhum relevante, então
Eu vou dar uma olhada nessa vaga aqui de Python React Full Stack Developer Remote da Latin America. Ela é remota, tempo integral. Então, aqui nós não estamos falando necessariamente de estágio. Nós estamos falando de uma vaga mais de assistente ou de dev júnior, tá? Então, uma ferramenta que trabalha com parceria com a Uber, com a GoDaddy, com a MGV, com a Symes. Oferece uma portada de carreira longa, procurando profissionais e talentos ao redor da América, tá? Aqui já pede 4 anos como desenvolvimento de software, né? Então não é uma vaga para estagiário, mas eu só quero dar o exemplo de que é uma vaga para júnior, mas ainda assim talvez seja uma vaga meio complexa, porque em geral 4 anos de experiência você já não vai ser necessariamente só um júnior, talvez você já esteja perto do pleno. Entender Python em Flask, React, Postgres, Redis, Celery, são ferramentas que não são complexas, mas você já está vendo que precisa de uma stack enorme, assim, uma stack grande. É 100% remota, até onde eu vi não tem o salário. Eu não gosto muito de vagas que não tenham o salário, então eu fico com o pé atrás em relação a isso, porque é interessante que tenha uma remuneração mínima e talvez tenha bônus a mais, mas que isso seja mais claro. Alguns outros sites interessantes, eu trouxe aqui a CIA de Talentos, eu marquei aqui as mais recentes, vagas de estágio superior e aqui nós já vemos algumas empresas maiores, né? A Bayer, Bradesco, a Globo, tá? Eles têm um programa de estágio dentro da Globo, programa de estágio no Bradesco, a BASF, a própria companhia de talentos, a própria CIA de talentos está contratando com o seu programa de estágio, a Siemens, PwC. Então nós temos muitas empresas aqui que têm vagas de estágio. Trouxe também aqui a companhia de estágio. Então tá aqui companhia de estágios, vamos colocar aqui para candidatos, tá? Então vou conferir as vagas. Conferir vagas abertas, caso eu não tenha inscrição, eu posso ver as vagas abertas aqui, tá? Estágio da incorporação Tenda. Temos aqui a Argo, também contratando para 2024. Na Volvo, empresa extremamente sólida. Na Mil. Outro site interessante para encontrar estágios é a 99jobs.com. Então, mas esse aqui também não é um site direcionado para estágios. Então, vão existir muitas vagas para assistente ou para dev júnior. Então, essa aqui é mais ou menos uma vaga para estágio da Touch Health. Ela é uma empresa, e importante, avalie sempre a empresa, tá? Touch Health, nota 4.7 de 5. Já propiciou 5 oportunidades, tem 16 mil seguidores dentro dessa plataforma. Então, você percebe os diferenciais. É importante a gente perceber aqui. Você exigir requisitos de um estagiário é um pouco contrassenso do próprio estágio, tá? Você precisa buscar habilidades no estagiário, mas não exigi-las. Por quê? Porque ele está em começo de carreira. É óbvio, nós não estamos tentando reinventar o mundo. O mundo vai procurar que você saiba alguma coisa. Então, a gente olhar essas vagas de estágio e nos guiarmos para essas tecnologias vai nos dar muito mais chance de sermos visíveis para essas empresas. Então, aqui eles estão pedindo desenvolvimento orientado a objeto, Java. Para quem brinca aí que Java morreu, Java está muito longe de morrer, muito mesmo. Ainda é uma linguagem, é um player, é uma stack muito requerida aqui dentro e fora. Eu não vou mostrar vagas fora, porque as vagas em geral, elas requerem uma expertise maior, um dev júnior, um dev pleno. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre estágio. Que é SQL, então, Our Framework, Spring e Hibernate, tá? São a stack principal em Java hoje. Se eu não me engano, essa vaga é desenvolvimento, mas na 99jobs você pode se cadastrar aqui e conseguir algumas vagas de estágio. Esse aqui talvez seja o meu favorito, porque os principais freelancers, né, ou os principais projetos que eu consegui fora do país foi aqui com o programa Tor, tá? Aqui é específico para programadores e full stacks e DevOps, tá? Então, muita vaga boa aqui também. É difícil encontrar aqui vagas para estagiário, mas você pode marcar júnior,
E ele vai mostrar as vagas para júnior. Você perceba que já tem um júnior aqui, aceita candidato de fora, 2.500. Um full stack, trabalhar com CRM remoto. Se você preferir, vamos colocar aqui remoto, para verificar vagas de júnior remoto. Ó, apareceu algumas aqui. Tá? Vamos ver essa aqui de front-end React e Next.js. Até R$ 1.500. Provavelmente é como um programa de trainee, né? Tá aqui trainee. Vamos lá, atividades e responsabilidades, desenvolver manutenção web, realizar manutenção em funcionalidades, desenvolvimento de manutenção de funcionalidade de front-end, aplicações práticas de documentação no código desenvolvida, desenvolver e sustentar integrações. É para início de carreira e evolução de aprendizagem, óbvio, é uma vaga de trainee, e você está disponível de segunda a sexta, tem que ser extremamente interessado, constante estudo e aprendizado e proatividade. São os requisitos, né? Então, eles requerem isso na vaga. E aí, indispensável conhecimento básico. E aí que eu falei, né? Exigir um conhecimento para uma vaga de trainee ou estágio é, ao meu ver, complicado. Mas ele está pedindo básico. Então, o diferencial seria estudar essas tecnologias, fazer um cursinho rapidinho de atividade complementar de 30 horas. No final de semana você consegue fazer isso para aprender React.js e Next.js e depois HTML e CSS. Eu considero uma vaga boa, ainda mais por ser remota, tá? R$ 1.500 de início, então não exige graduação, não exige coisas, não exige que você saiba full cycle, seja um full cycle e que trabalhe com AWS, que a gente vê muito isso aqui nessas vagas e pagando muito pouco. Então, uma bolsa de 1.500. Vagas remotas para estágio, elas têm bônus e ônus. O bônus é que você consegue vagas fora da sua localidade, mas o ônus é que a experiência com o profissional ela fica um pouco mais comprometida. Então, a empresa tem que ter alguma logística de fazer reuniões constantes, de aprimoramento constante, de uma comunicação ativa com o estagiário, tá? Outro site aqui é o AllJobs. Essa vaga aqui é uma oportunidade de estágio na faculdade Impacta. E eles vão disponibilizar o estagiário para o Tribunal de Contas da União. É muito comum acontecer isso, existirem empresas ou holds ou startups que concentram profissionais de tecnologia e que disponibilizam esses serviços para terceiros. É o caso, por exemplo, aqui da Faculdade Impacta, tá? Que disponibiliza estagiários para o TCU para desenvolvimento web com Oracle Apex. Então é uma vaga de trabalho híbrido, tá? Vai trabalhar no TCU com Oracle Apex, desenvolvimento web com esse framework, para alunos de graduação, tecnologia na área de tecnologia da informação. É um estágio remoto ou presencial, isso é importante a gente saber. Aqui está híbrido, mas na descrição está dizendo que é remoto ou presencial. Uma jornada flexível e bolsa de 1.120, é uma bolsa boa para estágio. Eles não exigiram aqui período, então, ok. Os candidatos que residirem no DF, né, lá em Brasília, optarem por estágio presencial. E assim, sempre que for possível ser presencial e tiver uma contrapartida de transporte, é bom que o façam, tá? Estar num ambiente de trabalho, de tecnologia, ajuda muito a você ver como é feito na real, tá? Então, se tiver essa opção, sempre procurem essa opção. E nessa vaga eles dão auxílio de transporte diário, muito bom. 10% do quantitativo de candidatos classificados à seleção ficaram reservados para estudantes com deficiência. Isso aqui me chama muita atenção, muito legal. Assim, o último que eu quero mostrar é o remotar.com.br. É um site de vagas remotas, muitas vagas na área de tecnologia. E eu separei essa aqui que foi atualizada dia 6 de fevereiro, alguns dias atrás, para desenvolvimento web front-end, 100% remoto. Responsabilidades e atribuições. Aí eu vou fazer destaque aqui, ó. Auxiliar na manutenção e melhoria do código, auxiliar o desenvolvimento de teste, auxiliar a equipe no suporte e implantação com questões internas, sugerir novas ideias e aprender sobre regras de negócio. Eu gostei muito dessa descrição aqui, muito. Apesar de a vaga não ter aqui o valor da bolsa, você vai ser um auxiliar, você vai ajudar
E quando você está ajudando, outra pessoa é responsável por aquela atividade, você está naturalmente aprendendo. Esses 3 auxiliares me chamaram a atenção. E o sugerir novas ideias é muito interessante, que é dar a voz para uma pessoa que está muito nova na carreira, está começando agora a carreira, mas ainda assim estão buscando um posicionamento dela sobre o produto, sobre soluções. Então isso é muito legal. E aprender novas regras de negócio. Então, muito legal saber que ali o aluno, o estagiário, ele está ali para aprender. Requisitos e qualificações, ensino superior em andamento, área de tecnologia. Aí aqui me perdeu um pouco. Me perdeu um pouco porque conhecimento e expertise em CSS, React, Git, HTML e JavaScript. O estagiário não é para ter expertise. Ele vai ganhar a expertise, na melhor das hipóteses, lá no estágio. Então, conhecimento básico, ok. Eu entendo que as empresas têm que pedir um conhecimento básico, ou podem pedir um conhecimento básico. Mas expertise em alguma stack, em alguma tecnologia, isso vai em contrassenso ao que de fato é o estágio. Resumindo, o estágio ele é um lugar para o aluno aprender, testar suas habilidades. E em nenhum momento deve ser exigido uma stack. Eu vou lhe contratar só vou lhe contratar se você souber Java com Python e TypeScript. Não. Que tal um teste de lógica? Eu acredito piamente em muitas vagas, você vai observar em muitas vagas de tecnologia, que existe um teste de lógica. Então, uma avaliação que vai testar a sua lógica. Porque eu sempre digo, programar é uma questão de sintaxe. Você aprender uma linguagem, aprender um framework, é questão de sintaxe e ler manual. Lógica você tem que aprender e assimilar. Em geral, no primeiro e segundo período, você já tem a disciplina de lógica para computação. Ciência de computação, engenharia de software, análise de desenvolvimento de sistema, tem que ser essa disciplina. Você tem que ser bom em lógica. Depois, programar é só if, for, declaração de variável e estrutura de dados. A lógica que é importante. Então, eu acredito muito que sim, uma empresa pode exigir um teste de lógica, mas exigir uma expertise e uma stack, aí já foge muito do conceito de estágio. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima.